Em seu livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis explica muito bem essa questão, dizendo já no primeiro capítulo o seguinte: Hoje, quando falamos da lei natural, normalmente estamos falando de coisas como gravidade, hereditariedade ou as leis da química. Todavia, quando os pensadores antigos chamaram a lei do certo e do errado de a lei natural, na verdade estavam se referindo à lei da natureza humana. A ideia era que, da mesma forma que todos os corpos são governados pela lei da gravidade e os organismos por leis biológicas, a criatura chamada ser humano também tinha a sua lei, com uma grande diferença. Um corpo não pode escolher obedecer ou não à lei da gravidade, ao passo que uma pessoa pode escolher se obedece ou não à lei da natureza humana. Como organismo, ele está sujeito a várias leis biológicas, a que, como os animais, ele não pode desobedecer. Isto é, ele não pode desobedecer àquelas leis que compartilha com outras coisas, mas a lei que é peculiar à sua natureza humana, a lei que ele não compartilha com animais, vegetais ou coisas inorgânicas, é a que ele pode desobedecer, se assim desejar. Essa lei foi chamada de lei natural, porque as pessoas acreditavam que todos a conhecessem por natureza e não precisavam ser ensinados por outros. É claro que eles não estavam dizendo que não seria possível encontrar um indivíduo estranho por aí que não a conhecesse, da mesma forma que você é capaz de encontrar pessoas que sejam daltônicas ou que não levam jeito para a música. Entretanto, tomando a raça como um todo, eles achavam que a ideia humana de comportamento digno fosse óbvia para todo o mundo. Creio que eles estavam certos. Se não estivessem, então tudo o que dissemos sobre a guerra teria sido absurdo. Que sentido teria dizer que o inimigo está errado se o certo não for algo real que, no fundo, os nazistas conheciam tão bem quanto nós e tinham o dever de pôr em prática? Se não tivessem tido noção do que queríamos dizer com o certo e o errado, então, por mais que continuássemos tendo de combatê-los, não poderíamos culpá-los mais por isso do que pela cor do seu cabelo. Sei que algumas pessoas consideram a lei natural, ou lei do comportamento digno, conhecida de todos os homens sem fundamento, porque as diversas civilizações e os povos das várias épocas erigiram doutrinas morais muito diferentes. Mas isso não é verdade. Está certo que há diferenças entre as suas moralidades, mas estas nunca chegaram a se configurar como uma diferença total. Se alguém se desse ao trabalho de comparar o ensinamento moral dos antigos egípcios, dos babilônios, dos hindus, dos chineses, dos gregos e dos romanos, ficaria de fato impressionado com a semelhança que tem entre si e também em relação ao nosso ensinamento moral. Algumas das evidências disso estão reunidas em um apêndice de outro livro meu, chamado A Abolição do Homem. Mas, para o nosso propósito atual, basta eu pedir ao leitor apenas para imaginar como seria uma moralidade totalmente diferente. Imagine um país em que as pessoas fossem admiradas por fugir da batalha ou em que uma pessoa se orgulhasse de ter enganado todas aquelas que foram legais com ela. Seria o mesmo que tentar imaginar um país em que 2 mais 2 fosse igual a 5. As pessoas divergem quanto a se você deve ter uma única esposa ou 4, mas sempre concordaram que você não pode simplesmente ter qualquer mulher que desejasse. Mas o fato mais impressionante é o seguinte: mesmo que você consiga encontrar uma pessoa que afirme com toda certeza que não crê que haja realmente o certo e o errado, essa mesma pessoa vai apelar para isso logo em seguida. Ela poderá até quebrar a promessa que fez a você, mas se você tentar quebrar a sua com ela, num piscar de olhos ela ficará reclamando que não é justo,